Olá, pessoal! Hoje a gente vai estar falando sobre funções inorgânicas, a parte de óxidos e sais, ok? Então vamos lá. Primeiro conhecer, né? Gente, vamos falar primeiro sobre os óxidos. O que são os óxidos, né? Como a gente identifica os compostos óxidos? São compostos binários, ou seja, o que significa o binário? Compostos ou formados por apenas dois elementos químicos. E dentre esses dois, o oxigênio é sempre o último elemento e ele é o mais eletronegativo, ok? Então, a fórmula geral dos óxidos ela é representada da seguinte maneira: aqui você tem um elemento qualquer, né, uma quantidade também qualquer, e o segundo é sempre o oxigênio. Podem vir acompanhados de números ou não. Então, veja alguns exemplos de fórmulas de óxidos, só para a gente poder ter um conhecimento. Observem, todos os exemplos que eu coloquei aqui são dois elementos, sempre dois elementos, né? Vejam, olha. E o último, o oxigênio. Podem vir acompanhados de números ou não, depende. Principais óxidos. A gente vai ver a seguinte divisão: óxidos metálicos, que são aqueles que possuem caráter iônico, e óxidos formados por ametais, que possuem normalmente caráter covalente, né? Então, a gente vai ter que estar verificando na tabela aquela divisão que vem com cores diferentes, né? Para saber o que é metal e o que é ametal. Então, ou seja, de acordo com essas ligações químicas, esses óxidos podem ser iônicos ou metálicos, quando a combinação do átomo do oxigênio com metais. Então, a gente tem exemplo aí do óxido de zinco. E moleculares, quando a combinação do oxigênio com elementos que são classificados como ametal. Como exemplo aqui, SO2 dióxido de enxofre, certo? Bom, vamos lá então para os exemplos. Vejam, trióxido de enxofre, a gente tem aqui o S, né, que é o enxofre, ele não é metal, então é um óxido molecular, e monóxido de carbono. O carbono também não é um metal, ele é ametal. A gente tem aqui óxido molecular. Óxido de cálcio, a cal de pintar a parede, veja, o cálcio já é um metal, então esse é um óxido iônico, certo? Vamos então agora para a parte de nomenclatura. Como se realiza o nome desses compostos? Para os óxidos moleculares, como nós vamos fazer? A gente vai estar colocando o prefixo que indica o número de oxigênios. Daqui a pouco eu falo sobre esses prefixos. Então, você coloca prefixo, acrescenta óxido, põe o D e o prefixo, né, com a quantidade lá de elementos, tá? Mais o nome do elemento que estiver formando o óxido. Então, vamos ver isso daí pronto para a gente poder entender? Lembrando, prefixo, gente, se for um só oxigênio, a gente fala mono. Se forem dois, a gente fala di. Ali tá errado, eu vou corrigir, só um minuto. Pronto, desculpe, já fiz a correção. Então, olha, dois oxigênios di, três tri, quatro tetra, cinco penta, e daí vai continuando semelhante à matemática, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, vejam, NO, um oxigênio só. Então, como eu só tenho um O aqui, eu vou falar monóxido, é o prefixo mais óxido, então fica monóxido de e o nome do elemento, que o N é nitrogênio, certo? E agora, olha lá, NO2. São dois oxigênios, vai ficar dióxido de nitrogênio, tá? CO, que é o gás monóxido de carbono que sai dos escapamentos dos automóveis, né? Então, eu tenho só um de cada monóxido de carbono. Ó, dióxido de carbono, semelhante ao dióxido de nitrogênio. Agora, veja, são três, então vai ficar trióxido, né? Prefixo mais óxido, são três trióxido de enxofre, D e o nome do elemento, tá? Agora, olha lá, um pouquinho diferente. N2O5, são cinco oxigênios, pentóxido de nitrogênio. Estão vendo que aqui eu coloquei o di? Porque são dois, gente, tá? É N2O5. Então, eu vou ter que usar o prefixo para os elementos também, como são dois de nitrogênio, tá? Óxidos iônicos, como que se faz a nomenclatura desses? Vamos lá, são os óxidos metálicos. No caso dos óxidos metálicos, a gente vai proceder da seguinte maneira: não se usa prefixo. Então, não vai colocar di, tri, tetra, não se coloca. Você põe o nome do óxido direto, tá? Então, vejam só, vamos ver aqui o exemplo. Na2O, óxido de sódio.
Só isso, tá? Óxido de cálcio, a gente já tinha falado dele anteriormente. Olha lá, 3 oxigênios, 2 alumínio, a gente não vai falar trióxido, tá? Esses prefixos, você vai pôr o nome direto, é o óxido de alumínio, tá certo? Continuando, óxido de ferro, que é a ferrugem, é aquela fórmula ali, mas você coloca direto, tá? Óxido de ferro. Óxido de cobre. E, por último, a gente vai falar dos peróxidos. O que são os peróxidos? São formados obrigatoriamente, gente, por 2 átomos de cada elemento que aparece, tá? 2 de cada, ou seja, olha, Na2O2. Tem que ser 2 e 2 para ser peróxido. Quando for assim, você vai falar peróxido de o nome do elemento, tá? Peróxido de sódio. Então, olha só, aqui em cima, esse não é peróxido, esse Al2O3 não é, Fe2O3 não é, CuO2 não é. Tem que ser 2 e 2, tá? 2 átomos de cada elemento. Tá bem? Então, olha só, eu reforcei aqui, corrigi aqui, 2 átomos de cada, tá? Esse aqui, olha, o peróxido mais conhecido e usado, H2O2, peróxido de hidrogênio. Isso aqui, pessoal, é a água oxigenada, tá? H2O2, a gente sabe que H2O é a água, como tem um oxigênio a mais, H2O2, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Então, aqui a gente encerra os óxidos, vamos para os sais, que é sal, né? Definição de sais considerada anualmente é de Arrhenius, como a gente já viu os demais, né? Que classifica o sal, gente, como composto capaz de dissociar em água, liberando íons, mesmo que em pequena quantidade. Só que esses íons, né? O cátion tem que ser diferente do H+, ou H3O+, porque essa é característica do ácido, e o ânion tem que ser diferente de OH-, porque esse é da base. Então, ele não pode ter esses dois cátions na estrutura dele, tá? Para ser sal. Então, são substâncias que são formadas a partir da reação entre o ácido e a base, que se chama neutralização. Então, quando a gente mistura um ácido com uma base, o resultado sempre será sal e água, tá? Então, sal é produto da reação entre ácido e base. Bom, quais são as características dos sais? Os sais, né, obviamente, eles possuem sabor salgado, não existe só o sal de cozinha, existem muitos sais, a gente vai ver aqui uma lista deles, tá? Eles reagem com ácido, base e outros sais e com metais. São condutores de eletricidade quando estão em solução aquosa, em temperatura ambiente, são encontrados em estado sólido, alguns deles têm grande capacidade de formar cristais com moléculas de água, formando sais hidratados. Então, vamos falar agora da nomenclatura, como eu dou nome para os sais. Primeiro, se não tiver oxigênio na fórmula do seu sal, você vai estar usando o final eto para a parte do ânion, tá? Agora, dependendo do final do ácido formador do sal, vocês vão ter a seguinte regrinha. Final do ácido ico, o sal fica ato. Final do ácido oso, o sal fica ito, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho como que é isso. Então, olha os primeiros exemplos. Alguns sais importantes para nós, seres humanos, de forma direta ou indireta. Então, olha lá, o primeirinho de todos, que a gente já conhece, né, bastante. Cloreto de sódio, NaCl. Quando eu vou fazer a nomenclatura de um sal, da mesma forma que a base e o óxido, gente, eu faço do final para frente, tá? Então, aqui, olha, Cl não tem oxigênio na fórmula, então eu vou usar eto. Isso aqui vai ficar cloreto de sódio, tá? Então, não é muito difícil, esteja com a tabela em mãos para poder te ajudar. Próximo, KF. F é flúor, então vai ficar fluoreto, né? Não tem oxigênio, fluoreto de potássio. Próximo, BR, brometo de magnésio, tá vendo? É bem tranquilo de se fazer. S, aí o S é o enxofre, mas o nome dele é derivado latim, vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser sulfeto de prata, tá certo? Agora, olha lá, começa a aparecer oxigênio. Então, esse daqui, por exemplo, ele é formado a partir do ácido sulfúrico. Como eu sei isso? É só colocar um Hzinho aqui na frente, tá? Então, ele seria o ácido sulfúrico. Esse daqui, meninos, vai ficar sulfato de cobre, tá? É o íon sulfato. Ó, o NO3, nitrato de potássio. Agora, aqui já é o NO2, tá? Então, aqui vai ser o nitrito de sódio. NO3, nitrato, NO2, nitrito.
Ó, nitrato de amônio, NH4 é o amônio, a gente já viu lá no hidróxido de amônio nas bases. Carbonato de sódio, bicarbonato de sódio. Se tiver um Hzinho assim na frente, ó, ele vira o bicarbonato de sódio, tá? Carbonato de cálcio. Então, carbonato a gente tem 3 exemplos ali. O sulfato de novo, olha, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. Agora eu tenho o PO4, esse aqui é o fosfato de cálcio, muito usado aí na agroindústria, né? Fertilizantes. Hipoclorito de sódio, é a famosa água sanitária, tem hipoclorito de sódio, NaClO. Então vejam que todos esses exemplos que eu coloquei para vocês, nenhum começa com H. Se começar com H é ácido, se terminar com OH é base. Aqui tem oxigênio, mas são 3 átomos, 3 elementos, desculpa. Então, para ser óxido, tem que ser só 2. O sal tem 3, tá, gente? Carbonato de sódio. Desculpa, esse daí repetiu, eu não tinha visto. Cloreto de cálcio, CaCl2, né? E por último, cianeto de potássio. O C junto com o N forma cianeto, tá? É um nome diferente esses dois aqui. Igual a gente viu no ácido cianídrico, ele vai virar cianeto de potássio. Ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra a parte de sais. Na nossa atividade, eu vou trazer uma tabelinha para vocês com o nome desses ânions aqui separado, tá? Para ficar mais fácil. Nitrito, nitrato, carbonato, vai ficar mais fácil para vocês, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima.